Amém. Boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa reunião. Queremos agradecer aqui desde já a presença dos irmãos que estão chegando aí, se conectando. Queremos lembrar os irmãos já, né, à medida que forem chegando e passando o link, né, chamando outros irmãos para a nossa live, que hoje é uma noite muito especial, né? O Senhor tem mais uma palavra para falar para nós, né? Agora, nesse momento, vamos aqui louvar o Senhor, que os irmãos possam desde já ir preparando o seu espírito, invocando o nome do Senhor. Vamos invocar, melhor, né? Vamos invocar agora todos juntos, amém? Amém. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém. Vão aquecendo aí o seu espírito, né? Vão se preparando. Porque a nossa live hoje ela está muito especial, uma palavra muito especial. Sim. E o Senhor, eu creio que quer falar com você. Amém. Né? Agora Éder vai dar uma vez importante para nós. Uma vez, irmãos, que é de costume, mas é sempre bom estar lembrando aos irmãos, para os irmãos sentir o cuidado dos irmãos e principalmente o amor do Senhor. Amém. Sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós. Verdade, amém? Verdade. Pois é, o aviso importante é, se for sair, usar as máscaras, né? O álcool 70%, quando chegar, lavar bem as mãos, né, com o sabão que a gente usa normalmente. Sabão líquido. Exatamente. E também agradecer aos irmãos, né, por estarem presentes, irmãos da localidades aqui vizinha, como Itajá, Carnaubais, Tirafogo, Ipanguaçu, Jucurutu. Sejam muito bem-vindos à nossa live, né? Vamos louvar o Senhor agora. Vamos ter esse momento direcionado a aquecer o nosso espírito, a louvar o Senhor. Amém. Antes de começar nosso louvor, queremos agora convidar os irmãos para um momento de oração, né? Como a gente sempre faz. Oração é o nosso primeiro e último recurso. Queremos orar para o Senhor aí, abrir o coração dos irmãos e abençoar a casa dos irmãos. Mais uma semana que o Senhor nos deu. E creio que o Senhor vai nos dar muito mais semanas e muito mais palavra muito rica essa semana. E muito mais desfrute também. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por essa semana. Sim. Senhor, obrigado por esse momento. Sim. Senhor, pela tua palavra que será falada. Ó Senhor Jesus. Como eu disse, Senhor, abre o nosso coração para receber, Senhor, o teu Espírito. Queremos essa noite contemplar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Que possamos estar, Senhor, livres de todo o peso, tudo aquilo, Senhor, que nos atrasa espiritualmente. Queremos nos apegar cada vez mais à tua palavra, Senhor. Que ela que nos dá a base, Senhor, como uma palavra fundamental, também aquela palavra profética que nos dá a direção, Senhor. Ó Senhor Jesus, oramos pela Igreja Sul, todas as igrejas que estão nos assistindo. Senhor, realmente vem nos guardar desse mundo, nos guardar de tudo que está acontecendo nesse mundo. Ó Senhor Jesus. Amém. E para abrir, irmãos, né, nosso momento de louvor, queremos convidar os irmãos a cantar o hino 133. Ele foi o encargo da segunda-feira que o irmão Esdras falou, né? Segunda e terça-feira, na verdade, onde ele disse que ele falou da palavra, mas ele falou de um ponto muito importante, que quando nós acordamos pela manhã, a palavra do Senhor ela deve ser a primeira coisa, porque ela é que vai nos suprir para o dia a dia, e se porventura formos atacados, sofremos algum ataque do inimigo, nós temos esse suprimento da palavra para nos sustentar, para nos dar justamente o que nós precisamos para vencer esse mundo. Né? Então, o hino 133, ele fala: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, apresento a minha oração e fico esperando. Vem mostrar uma situação de um ministro que, assim que acorda, que amanhece o dia, ele prioriza, ele vai logo para a palavra do Senhor, para a comunhão com o Senhor. Né? Queremos também lembrar só aos irmãos de, assim, se possível, né? Acompanhe nossos hinos, vai estar na descrição, a gente vai falar também o número do hino, mas sempre esteja acompanhando o seminário, irmãos. Procure desfrutar no seminário, para a gente não perder essa prática, né? Ou também no seu aplicativo de celular, não sei. Quem está assistindo no celular não tem como, mas se tiver pelo menos o hinário físico, já é muito bom. Não vamos perder essa prática de estar lendo, que a gente vai com certeza ganhar muito mais e extrair muito mais riquezas. Então vamos proclamar agora todos juntos o coro, antes da gente começar esse hino. Ele fala: por tuas misericórdias, que hoje são mais novas, por tua bondade e graça, que comigo estão durante todo o dia. Irmãos, a bondade do Senhor é por todo o dia. Isso. Mas para isso a gente de manhã precisa dar o primeiro passo. Nosso primeiro passo é ir diante do Senhor, é ir diante do trono do Senhor e ter comunhão com Ele.
Aí o Senhor ele faz o resto, Ele nos guarda durante todo o dia. Amém? Vamos começar nosso louvor. que comigo estão durante todo o dia. Amém. Isso é realmente muito rico, né? Sim, ele vem falar para nós de uma comunhão, de uma relação de intimidade que eu tenho com alguém. E esse alguém é o Senhor. E esse começo, esse primeiro passo que a gente dá, irmãos, é logo pela manhã. Amém. Então é uma mensagem que a gente quer passar por meio desse hino para os irmãos, é que assim que se levantar, irmãos, antes de qualquer coisa, procure sempre ter comunhão com o Senhor. Amém. Isso vai nos guardar, isso vai nos livrar, primeiro de nós mesmos, né? Nossos aperreios, né? Nossos pensamentos, tudo aquilo que vem de nós mesmos. E segundo, vai nos fortalecer, porque do mundo é lançado contra nós.
é um guardar do Senhor, é a misericórdia do Senhor sobre nós. Todos os dias de manhã elas se renovam e nós temos o privilégio de desfrutar disso. Amém. Agora queremos convidar os irmãos para nós cantar o próximo louvor, que também ele fala da palavra, mas agora é da palavra profética do Senhor. Amém. A palavra que dá direção. Sim. Na quarta-feira, o irmão falou uma mensagem sobre a nuvem, que a nuvem ela é que orientava ali o povo de Israel. E hoje nós temos uma nuvem sobre nós, que é por meio dos nossos profetas, o Senhor ele vem e dá a direção para o seu povo, para a sua igreja. Sim. Então, o hino A Nuvem, os irmãos já devem conhecer, ele vem falar de uma nuvem, que é o Senhor, que ele vem guiar nós em meio à nossa caminhada cristã. Em meio às coisas que estão nesse mundo aí, a gente não sabe para onde ir, mas a igreja, irmãos, quando ela tem a direção, a igreja hoje é o povo de Deus, e a igreja ela não está desnorteada, mas ela está sim sob a direção do Espírito. Ela está sim sob a direção dessa nuvem, e essa nuvem é Deus. Só basta nós termos o quê? As duas palavrinhas que os irmãos já conhecem, é simplicidade e a outra é obediência. É como um trilho, né? Como aqueles dois trilhos ali. Não pode ter só um, senão o trem ele não anda. Tem que ter ali os dois, a simplicidade e a obediência, para que esse trem ele possa realmente caminhar, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Coisas lá
buscar as coisas lá do alto. Obedecer sem duvidar, murmurações, rejeito e tudo mais, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Chamado. Amém. Irmãos, aleluia. Hoje à noite o Senhor está te chamando. Precisamos ser esses que dizem: eis-me aqui, quero me alistar a teu exército. Aleluia. Não vou temer, vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer sem duvidar, né? Como a Natal estava falando. Amém. Precisamos estar nessa trilha, obedecendo ao Senhor. Amém. Obedecendo o seu falar profético, né? Temos a palavra fundamental, que é a nossa base, mas também precisamos da palavra profética para nos direcionar. E aleluia por essa nuvem. Para onde ela for, a gente está seguindo. Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. E a nuvem, irmãos, ela sempre vai nos guiar e ela vai sempre estar se movendo. E nós precisamos ser obedientes, como o Éder falou, para poder seguir essa nuvem, porque ela não vai parar, irmãos. A gente não pode, o irmão falou, a gente tem a palavra fundamental que nos dá a base. Sim, nós temos. Mas a palavra profética é que ela vem nos atualizar. Nós não podemos ficar vivendo a vida da igreja como se fosse há 10, 20 anos atrás, porque o Senhor ele vai mudando o seu falar. O irmão até deu o exemplo da medicina, né? Os fundamentos, os princípios da biologia ali e tudo é a mesma coisa, não muda. Mas as técnicas, as cirurgias, os procedimentos, eles vão sendo atualizados à medida que vai sendo feitas novas pesquisas. Então, para o Senhor, para a igreja hoje é a mesma coisa. O Senhor, a palavra fundamental ela é a mesma. Ali está ali, a palavra não muda, os princípios, os fundamentos não mudam. Mas o Senhor, ele está com essa nuvem, está nos guiando a igreja, ó, vamos tomar essa direção aqui. Porque as coisas, o mundo, ele vai se moldando. O Satanás, ele hoje engana as pessoas de tal maneira que cada dia mais novas coisas aparecem para tirar o povo de Deus, para nos tirar do foco. Então o Senhor também ele precisa se mover para nos trazer de volta, para combater esse mundo que é o Aion, que a todo momento está se moldando, se transformando, para cada vez mais tentar nos atrair, nos ganhar. Mas o Senhor também ele muda os métodos para poder então, nos trazer de volta. Amém. E manter a igreja na linha. Então que possamos, como a gente já comentou aqui, é ser simples, irmãos, ouvir os profetas e obedecer e praticar. Com certeza se a gente fizer isso, a gente vai ter a bênção, porque o povo de Israel tinha ali a bênção do Senhor, porque obedecia a nuvem. Se a nuvem ficava parada 1 mês, 2 meses, 1 ano, o povo de Israel obedecia. Mas se a nuvem parasse numa noite e de manhã saísse, o povo obedecia. Parava, dormia, no outro dia de manhã, armava tudo de novo e seguia a nuvem. E eles tinham a bênção. E nós também podemos ter essa bênção se tivermos esse coração, esse espírito de simplicidade. Amém. E obediência, né? Amém. E agora, para finalizar, queremos chamar os irmãos a desfrutar do hino S87. Nesse finalzinho do alimento diário foi falado muito da união do homem com Deus triuno, com Cristo, com Deus, né, com o Espírito. Sim. E esse hino ele retrata bem essa união. Ele retrata bem um servo do Senhor que serve, que ama o Senhor, que segue ao Senhor porque é um com Ele. Se nós formos um com o Senhor, irmãos, vai ser muito mais fácil nós sermos esses servos obedientes, simples e obedientes. Mas se nós não estivermos unidos ao Senhor no Espírito, a gente vai achar razoamentos, vai querer procurar a maneira A, a maneira B, a nossa maneira, e não é assim que deve ser, né? A vontade do Senhor deve prevalecer sobre nós. Amém. Amém. Vamos desfrutar desse hino. Chamado
intenção de Deus é que o seu Cristo seja infundido em todo o meu coração, me tornando um filho com sua vida, para hoje ser a sua expressão. Separou-me muito antes de eu nascer, fui chamado pela sua graça ao crer. O prazer de Deus é revelar Cristo em mim, que visão celestial já brilha assim. Deus o Pai está expresso no Filho, que é percebido como Espírito. É a bênção singular prometida, hoje recebida assim pela fé. Já morri com Cristo agora para ver. Já não vivo, mas quem vive em mim é meu crer. Pela fé de Cristo vou aqui prosseguir. Ele viverá então por meio de mim. Aleluia, fui imerso em Cristo, e de Cristo assim estou revestido. O Espírito ao meu foi mesclado, nesta união de vida estou. Cristo está agora se formando em mim, e serei a Ele conformado por fim. Conduzindo-me agora Ele está, com os santos em seu reino vou expressar. Eis o desejo de Deus. Aleluia! Amém, Pela aleluia. intenção de Deus. Amém. Senhor Jesus, irmãos, esse hino é maravilhoso. Maravilhoso. Esse hino vem nos mostrar claramente qual é a intenção de Deus. Amém. E que esse projeto de Deus, ele está sendo cumprido agora. Amém. Basta nos abrirmos a Ele, Amém. né? Abrirmos ao seu propósito, ao seu trabalhar. Amém. Né? Todo o alimento diário dessa semana ele vem falando sobre isso. Né? Amém. Que a intenção de Deus é essa, é nos direcionar, Amém. né? Nos alinhar na sua palavra. Né? Cristo formado em nós. Amém. E o resultado é isso, é Cristo Amém. se formando em nós. Amém. Aleluia, fui imerso em Cristo. Aleluia. Amém. Essa noite estamos sendo imersos em Cristo. Amém. Né? Quanto Verdade. mais a gente exercita o Espírito, Amém. mais Cristo vai Acrescentado. sendo acrescentado. Amém. Né? É isso Mais a aí. natureza de Deus vai sendo acrescentada a nós. Amém. E mais a nossa natureza ela vai se esvaindo. É verdade. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, estamos aqui, né, chegando mais um fim do nosso momento de louvor. Espero que esses hinos tenham realmente aberto, né, o coração dos irmãos para que a palavra será falada agora, né? Mas antes da palavra, queremos orar um minutinho pelos irmãos, para que o Senhor ainda continue nos abençoando e tocando nosso coração. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. Senhor, ainda te pedimos, Senhor, Sim. Senhor, pela tua palavra será falada. Sim. Senhor, guarda nossos corações, Sim. guarda nossa mente, Sim. para entender a palavra profética, Senhor. Sim. Para termos, Senhor, também um fundamento, Sim. para que o Senhor possa construir em nós, Sim. fazer em nós a tua obra, Senhor. Sim. Ó Senhor Jesus, Amém. os irmãos que estão chegando agora, Senhor, Sim. também prepara o espírito deles, Sim. pela palavra que será falada. Amém. Abençoa o teu profeta, Senhor. Sim. Amém. Amém. Amém, irmãos. Bom desfrute e fique com Deus. E não se esqueçam de se inscrever no canal Igreja em Amém. Açu, ativar o sininho. Boa mensagem. Um aviso muito importante. Jesus é o Senhor. Senhor, amém. Amém. Boa noite a todos. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui para
compartilharmos um pouco a palavra do Senhor. Antes de iniciar aqui essa live, eu queria fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por estar cuidando de cada um de nós, nossas famílias. Senhor, nessa noite venha nos abençoar. Que a sua palavra possa nos alcançar mais. Seja conosco, Senhor. Seja com nossas famílias, seja com a igreja, seja com toda essa humanidade. Senhor Jesus, venha nos abençoar e nos conduzir, Senhor. A tua presença ela é importante para cada um de nós. Senhor, nos abençoe. Amém. Amém. Essa semana nós estamos iniciando o novo volume do Alimento Diário. Estamos na mensagem 9. O tema da mensagem dessa semana é um tema bastante especial, né? Chama-se o ministério que recebi do Senhor Jesus. São palavras do apóstolo Paulo, palavras que nos encorajam, palavras que nos mantêm na linha que o Senhor ele tem falado para cada um de nós. Então, nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, vemos essa expressão maravilhosa que o apóstolo Paulo falou quando ele vivia para a vontade do Senhor. Aqui em Atos 20, 24, versículo muito rico, fala o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então, nós vemos aqui que Paulo, ele tinha uma forte incumbência de Deus com relação à pregação do Evangelho. Quando nós voltamos aqui para o capítulo 8 de Atos, nós vemos que a história de Paulo, antes dele se converter ao Senhor, ele era alguém que perseguia a igreja de Deus. Aqui em Atos capítulo 1, aliás, Atos capítulo 8, versículo 1, fala o seguinte. Eu vou ler aqui a partir do capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isso, enfureciam-lhe no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram-lhe contra ele. Versículo 58. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute estes pecados. Com estas palavras adormeceu. Capítulo 8, versículo 1 fala o seguinte: e Saulo consentia na sua morte. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, ouvintes, que Saulo, ele era alguém que perseguia, consentia na morte dos cristãos. Ele era alguém que era totalmente contrário à vontade de Deus. Mas a gente sabe que Deus ele fez uma grande obra na vida do apóstolo Paulo.
E aí, a gente, no decorrer da leitura, se nós continuarmos a ler aqui esse capítulo, nós vamos ver que Saulo, ele continuou em sua perseguição, perseguindo os cristãos, prendendo, consentia na morte, porque naquela época os cristãos eles tinham uma prática saudável que era invocar o nome do Senhor. E quando chegamos aqui no capítulo 9, versículo 1, fala o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e seguindo guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então aqui foi o início da mudança na vida do apóstolo Paulo. Alguém que perseguia os que invocavam o nome do Senhor, alguém que era contrário à vontade de Deus. Esse alguém agora começou a ter uma mudança na sua vida. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele queria usar Saulo de Tarso. Versículo 10 fala o seguinte: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Versículo 11. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu-lhe: Senhor, de muito temos ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Versículo 15 agora, irmãos, preste atenção nesse versículo, é muito importante. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque és para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, assim como Saulo antes era alguém que perseguia os cristãos, então agora ele ia ser alguém que ia sofrer perseguição por causa do nome do Senhor. No versículo 15 fala que o Senhor mostrou para ele que ele ia ser um instrumento nas mãos do Senhor para fazer a vontade de Deus nessa terra, como também ela era feita nos céus. Então daqui por diante, irmãos, a vida de Saulo de Tarso mudou. Agora chamado Paulo, ele começa agora a cumprir a vontade de Deus. Ele ganhou uma visão, ele recebeu um chamamento, um comissionamento, alguém que tinha encargo para levar adiante a vontade do Senhor.
Foi por isso que esse versículo que eu li no começo logo, de Atos capítulo 20, versículo 24, que mostra para nós que o que realmente ia satisfazer o coração de Paulo era ele cumprir a determinação que Deus tinha entregado para ele. O ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, ele agora ia viver por esse ministério. Por onde Paulo passou, Paulo ele viveu por esse ministério. Alguém totalmente absoluto, irmãos, pela vontade do Senhor. Errou muitas vezes, mas cada vez que ele errava, ele avançava, ele não desistia, ele não olhava para suas falhas e fraquezas. Paulo ele prosseguia, sabendo que lá na frente tinha um prêmio preparado para ele. Louvado seja o Senhor. Assim foi a vida de Paulo. Hoje conosco também não é diferente. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, fala que nós temos o ministério do Espírito. E esse ministério, Deus ele entregou para todos nós que cremos no Senhor. Todos nós que cremos no Senhor recebemos essa incumbência do Senhor. E, irmãos, o que deve ser valioso para nós nessa terra deve ser aquela incumbência que Deus entregou para cada um de nós. A nossa vida, ela deve ser regida por essa incumbência, por essa visão que Deus entregou para mim e também entregou para você. Louvado seja o Senhor. Eu ainda queria ler aqui em Atos, capítulo 26, muito rico aqui, versículo 19, versículo também maravilhoso, tá certo? Atos 26, versículo 19. Aqui foi Paulo quando ele apresentou o seu discurso diante de Agripa, e Paulo ele estava claro da visão que ele tinha recebido de Deus. E Paulo, irmãos, onde ele chegava, ele passava essa visão, né? Era alguém totalmente tomado pelo Espírito. Versículo 19 fala o seguinte: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Versículo 24. Depois que Paulo continuou falando ainda, no 24 fala o seguinte: Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. 25. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Então, Paulo, irmãos, ele estava totalmente assim tomado pelo Espírito, e Paulo tinha clareza da missão que ele recebeu. Lá em Gênesis, mostra que quando Deus criou o homem, Deus ele deu ao homem uma missão, uma incumbência. Então, a nossa verdadeira incumbência aqui nessa terra é cumprir a vontade do Senhor. À medida que a gente busca o Senhor, que a gente aumenta a nossa comunhão com o Senhor, então essa visão, ela consegue nos controlar mais. Ela consegue tomar conta mais da nossa vida. O sentido da nossa existência com relação a Deus e sua vontade aumenta mais dentro de nós. A importância de nós sempre mantermos contato com a palavra, com a Bíblia, com os livros, porque a palavra de Deus, ela é o fundamento que traz para nós visão, traz encargo, traz clareza do que Deus ele quer fazer na vida de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Então Paulo, irmãos, foi alguém que ganhou essa visão. Paulo foi alguém que viveu por essa visão, tá certo? Eu queria ler só um versículo aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo que eu desfruto bastante, capítulo 9, versículo 24, né? Fala o seguinte:
Não que por nós... Não. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então ele sabia que a vida dele era uma carreira, tá certo? Cada dia que passa, nós estamos chegando mais próximo da linha de chegada da nossa carreira cristã, e nós devemos continuar correndo essa carreira. Nós não devemos, em hipótese alguma, desistir da nossa carreira, irmãos. O fim dos tempos está cada vez mais próximo, a volta do Senhor está se aproximando, o Senhor tem mostrado isso para nós. As outras mensagens que nós temos desfrutado, o Senhor tem falado para nós que Ele quer nos tornar vencedores. O Senhor quer fazer cada um de nós os seus reis, para a gente reinar com Ele no reino milenar. Então Paulo tinha essa visão, Paulo vivia por essa visão, e Paulo, irmãos, ele conseguiu chegar até o final da sua carreira, tá certo? Versículo 25, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, Paulo ele tinha essa preocupação. Aquele ministério que o Senhor Jesus entregou para ele, ele viveu por esse ministério, onde ele chegava, ele pregava o Evangelho, ali as igrejas se levantavam e ele passava essa visão para as igrejas daquela época, para que também os irmãos pudessem ter o mesmo cargo e ter a mesma visão que o apóstolo Paulo tinha também. Louvado seja o Senhor. Dentro dessa visão, irmãos, da palavra, que é muito importante para a nossa vida, essa semana o Senhor está mostrando para nós a importância da gente ter um fundamento na palavra de Deus. Nós temos a palavra Logos, nós temos a palavra Rema. A palavra Logos aquela palavra é o nosso conhecimento, é o nosso fundamento na fé cristã. É a palavra que a gente lê, que a gente se abastece, é a palavra que a gente ganha entendimento, que a gente ganha clareza. É como uma caixa d'água. Nós podemos até nos comparar com essa caixa d'água. Então a água, ela representa a palavra de Deus. Tá certo? Então, à medida que a gente busca essa palavra, essa água que é a palavra, representada pela palavra, que é o Espírito, ele está entrando dentro de nós. Nós estamos acumulando, nós estamos ganhando conhecimento, estamos ganhando clareza da palavra de Deus. Então, nós estamos sendo solidificados, nós estamos tendo fundamento na palavra de Deus, sobre o perdão dos pecados, sobre a regeneração, sobre a glorificação, sobre a santificação, justificação. Então, tudo isso, irmãos, nós podemos ganhar esse fundamento na palavra de Deus. Aí é importante da gente se abastecer com essa palavra, a palavra Logos. E quanto mais nós temos esse abastecimento, mais Deus ele vai poder nos usar. Coisa maravilhosa é nós sabermos que a palavra do Senhor, ela é uma palavra que muda vidas, que transforma, que encoraja, que tira do nosso coração qualquer preocupação nesse momento que nós estamos passando, ansiedade. Ou seja, a palavra ela pode causar na nossa vida
essa transformação maravilhosa. Agora, para isso, nós temos que buscar a palavra do Senhor. Nós temos que ter o apreço, temos que ter o desejo de todos os dias buscarmos essa base, esse fundamento na palavra do Senhor. Muito bom essa revelação que o Senhor ele tem dado para cada um de nós. Graças a Deus. E por outro lado também, Paulo ele passava para os irmãos a questão da palavra rema. Rema agora é a palavra que nós ganhamos, que nós aprendemos. Agora nós vamos colocar essa palavra no nosso viver, na nossa vida diária. É claro que nesse processo a gente vai errar, a gente vai acertar, mas mesmo assim, irmãos, a gente não deve desistir de servir o Senhor, de buscar o Senhor, porque vai ter essas deficiências nossas. A gente não pode parar de prosseguir na nossa carreira cristã por causa dos erros, dos deslizes que nós cometemos. Nós precisamos prosseguir e avançar. Como Paulo falou lá em Filipenses. Eu queria só ler aqui rapidinho, Filipenses capítulo 3. Esses versículos são muito encorajador, né? Filipenses 3, versículo 12. Aqui ele fala o seguinte para nós: não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus por essa palavra aqui. Então, Paulo prosseguia e ensinava também aos irmãos a prosseguir nesse caminho. Então, a palavra rema, ela é a palavra aplicada, ela é a palavra profética, é a palavra que Deus tem falado para nós nesse final dos tempos, a palavra que dá direção para a nossa vida, irmãos. Nós precisamos sempre valorizar essas palavras, o alimento diário, ter o apreço, desfrutar todo dia a porção que Deus preparou para cada um de nós, seguir aquilo que os profetas estão falando, que os mestres estão nos ensinando, tá certo? Porque isso vai trazer edificação para cada um de nós, vai trazer edificação individual e vai trazer também edificação coletiva. Esse tem que ser o nosso coração, tem que ser o nosso sentimento de prosseguir, não perder aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, fala o seguinte. Aqui nós vemos um versículo que fala da palavra fundamental, a palavra logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Louvado seja o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Você também pode acompanhar aí na sua casa, tá certo? Tu, porém, versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Aqui, queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui nós temos a palavra logos.
Então, todo esse tempo, o Senhor ele vem falando para nós. O Senhor ele vem mostrando para nós essas palavras maravilhosas. Então, a importância da gente estar valorizando a palavra do Senhor. Não deixar que nem um dia a gente perca o contato com a palavra do Senhor. Eu queria ler também agora Oséias, capítulo 4, versículo 6. Muito rico, irmãos, esse versículo, viu? O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. O conhecimento ele é importante na vida do cristão. Nós não devemos buscar só o conhecimento, porque Paulo falou lá em Coríntios que só o conhecimento ele pode nos ensoberbecer. Mas nós devemos buscar o conhecimento, irmãos, acompanhado com a prática, né? Graças a Deus. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei de teus filhos. Então, nós não devemos esquecer aquilo que o Senhor ele tem nos ensinado. Nós não devemos esquecer, porque o conhecimento é importante. Se nós não conhecermos a Bíblia, se nós não conhecermos a palavra do Senhor por meio dos livros, nós não teremos uma vida fundamentada na palavra. Qualquer vento de doutrina pode nos enganar, mas se a gente conhecer, irmãos, a palavra como ela é, nós não seremos enganados, tá bom? Mas é importante lembrar, não somente o conhecimento, mas a prática ela é necessária para que a gente possa crescer em vida. O conhecimento é a base, é o fundamento para a nossa vida, e a prática ela vai nos levar a crescer em vida. Louvado seja o Senhor. Eu queria ler ainda Apocalipse, capítulo 1. Também esse versículo é muito rico. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Olha só como é precioso aqui esse versículo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. O tempo que nós vivemos está próximo do fim. Profecia aqui não é previsões do tempo, não é prever futuro. Profecia aqui, irmãos, quando a Bíblia fala de profecia para nós, é com relação a nós entendermos aquilo que Deus tem falado para nós por meio da sua palavra. Então, é importante nós valorizarmos essa palavra no nosso dia a dia. Bem-aventurados aqueles que leem. Então, quem lê a palavra de Deus é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa feliz, porque às vezes você está passando por alguma situação, alguma dificuldade, aí você vai na palavra do Senhor, você começa a ler e ali você começa a ser aliviado, você começa a ter a presença do Senhor, a palavra começa a dar uma direção para a nossa vida, como nós devemos agir em determinado momento que nós estamos passando. Então, é importante a gente valorizar a palavra do Senhor. E cada dia que passa, nós estamos chegando no final dos tempos. Mateus 24 fala isso para nós. Hoje nós estamos vendo muitas coisas relacionadas ao fim dos tempos. O que nós estamos vivendo nesse momento, essa situação que nós estamos passando, é uma crise na saúde,
é crise política, é crise na economia, é crise, irmãos, humanitária. Tudo isso são indícios de que o Senhor está próximo de voltar, de que a volta do Senhor ela está muito próxima. É por isso que nós devemos prosseguir, não desistir, valorizar a incumbência, o ministério que o Senhor entregou para cada um de nós. Nós não devemos parar de correr a carreira por nada, tá certo? Nós não devemos ser pessoas que retrocedem. Nós devemos ser pessoas que avançam. Nós devemos ser pessoas que perseveram. Nós devemos ser pessoas, irmãos e irmãs, que valorizam aquilo que o Senhor Ele tem dado para nós. Então, essa não é a hora de nós pararmos de correr a carreira, mas essa é a hora da gente prosseguir, aumentar o nosso passo em busca do reino. Dia a dia, ganhando mais visão e mais entendimento na palavra do Senhor, vendo aquilo que os profetas estão falando para nós, o que os mestres estão ensinando para nós, para que a gente possa realmente ser vencedores. Para que nós, irmãos e irmãs, possamos alcançar a coroa, assim como Paulo e muitos outros alcançaram. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 2, fala que Daniel ele aprendeu pelos livros. É muito importante, irmãos, a gente valorizar a leitura da Bíblia e dos livros. É muito importante, porque a palavra, é como eu falei, a palavra ela traz o conhecimento para nós. É o nosso fundamento. Nós temos que ter uma base, a base de conhecer as verdades da economia de Deus. E a base é a gente buscar a palavra do Senhor. E por outro lado, o Senhor nos leva a ter a experiência de praticar aquilo que Ele tem falado para nós, que é a palavra rema, que é a palavra assim, que nos faz crescer em vida, nos faz avançar em favor da vontade do Senhor. Louvado seja o Senhor. Que bom é a gente saber que na igreja nós temos pessoas que nos encorajam. Nós temos pessoas que falam para nós as palavras de Deus. Tá certo? Nós temos os mestres, nós temos os profetas, nós temos os evangelistas, nós temos os apóstolos, nós temos, irmãos, esse grupo de pessoas que Deus colocou na igreja para cuidar de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Eu queria ler ainda com vocês 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Palavra rica e encorajadora que o apóstolo Paulo falou para a igreja em Corinto, encorajando os irmãos a avançar. É hora de avançar, não é hora de recuar, é hora de avançar. Capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Imagina só se eu soubesse falar aqui, por exemplo, a língua alemã, por exemplo. Eu soubesse falar o dialeto corretamente e eu tivesse aqui diante desse momento aqui, nessa live, aqui diante dessa câmera, falando para vocês em alemão. Não ia ter sentido para vocês, porque eu estou falando em outro idioma, tá certo? Mas se eu falar na língua que nós entendemos, que é o português, aí vale a pena, tá certo?
Então, o que Paulo estava dizendo para eles aqui é que não se preocupasse em falar outras línguas, tá certo? Línguas estranhas, dialetos, porque ninguém ia entender. Então, nós devemos ter uma preocupação, irmãos, de profetizar. Profetizar é falar a palavra de Deus de uma maneira bem clara, de uma maneira que nos traga bastante conhecimento e clareza dentro do propósito de Deus. Então, Paulo teve essa preocupação porque em Coríntios muitos irmãos estavam dando valor a outras coisas e esquecendo o profetizar. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, o profetizar, ele vem justamente para nos edificar, para nos exortar e para nos consolar. Primeiro Deus nos edifica, Deus nos exorta quando tem a necessidade e Deus também nos consola, irmãos. Então isso vem por meio do profetizar a palavra do Senhor. Então é importante a gente conhecer a palavra, para a gente profetizar a palavra, para que a igreja seja edificada, para que os irmãos sejam exortados quando houver necessidade e também ser consolados, tá certo? Graças a Deus, nesse momento que nós estamos passando aqui de isolamento, de pandemia, Deus não tem deixado de falar para nós. Todo dia Deus fala para cada um de nós, irmãos. Deus nos consola. Nós podemos estar preocupados com o futuro, com o amanhã, o que vai ser da nossa vida. Aí o Senhor vem e traz sempre uma palavra que nos encoraja e nos alimenta, nos consola. O Senhor tem mostrado para nós que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas o Senhor lhe vai acrescentar. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, irmãos, e Ele vai continuar cuidando de cada um de nós até Ele voltar. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele ama a mim e Ele ama também você. Louvado seja o Senhor. Isso é muito bom a gente saber disso, porque nós temos esses homens dons que nos ajudam na vida da igreja, Graças a Deus por essa ferramenta aqui maravilhosa chamada alimento diário, que nos ajuda muito, irmãos, Nos ajuda muito, nos encoraja bastante. Louvado seja o Senhor. Eu queria ler ainda com vocês aqui no Evangelho de João, capítulo 14. O desejo de Deus, Ele nos chamou para que a gente possa, dia a dia, ter o hábito de buscar comunhão com Deus. E quanto mais a gente se apega à sua palavra, irmãos, mais a gente entende o que está no coração de Deus. Mais a gente ama o Senhor, mais a gente quer o Senhor, mais a gente serve ao Senhor, mais a gente quer que o Senhor faça a sua vontade. Então é importante a gente ter esse contato com o nosso amado Senhor. João capítulo 14, versículo 20 fala o seguinte: Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora versículo 23, também muito rico esse versículo. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Está vendo aqui o coração de Deus, irmãos? Então, Jesus, o Senhor Jesus, Ele tinha essa visão. Ele veio à terra para fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Então, Ele mesmo já estava no Pai.
E ele veio passar essa visão para os discípulos também, de que os discípulos precisavam também aprender no seu dia a dia a viverem no Pai, a fazer a vontade do Pai, a saber que nós somos criados para fazer a vontade de Deus. Estamos aqui nessa terra para cumprir a missão que Deus entregou a cada um de nós. Aqui em Gênesis, capítulo 2, aliás, capítulo 3, né? Muito rico esse versículo aqui, né? Quando o homem pecou, ele se escondeu. Ele fugiu da presença de Deus. Imagina só se Deus não quisesse mais o homem naquele momento, né, irmãos? O que seria de nós? Mas graças a Deus que Deus não desiste do homem. Deus, Ele ama o homem. Deus, Ele ama a mim, ama você. Foi por isso que Deus, Ele nos trouxe essa visão maravilhosa para a nossa vida. E dia a dia Ele está nos chamando à comunhão com Ele, né? Versículo 8 fala o seguinte, Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviu a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, onde estás? Versículo 10, vou ler aqui. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só, irmãos. Então, Adão, quando pecou com Eva, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós não devemos nos esconder do Senhor. Porque esse aí não é o caminho. Se a gente fizer isso, se a gente praticar isso aí, piora a nossa situação. A melhor coisa, irmãos, quando nós pecamos, quando nós erramos, é imediatamente voltar o nosso coração ao Senhor. Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei. Senhor, mas estou aqui. Senhor, eu te amo. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue precioso que o Senhor verteu na cruz por minha causa. Sei que esse sangue, ele tem eficácia eterna. Ele pode me purificar de todos os meus pecados. Obrigado, Senhor. E aí, irmãos, imediatamente se volta ao Senhor. Não perde essa oportunidade, né? E ali o Senhor foi lá e pôde mostrar para Adão que ele era especial para ele. Então, o que foi que Deus fez? Um animal foi morto, provavelmente um cordeiro, e ali o Senhor cobriu Adão, a nudez de Adão e da sua mulher com a pele daquele animal, tá certo? Então nós temos o Senhor Ele nos cobre com o seu amor quando nós erramos, quando nós falhamos. O Senhor não nos descarta, porque nós não somos copo descartável, nós não somos um material descartável. Nós somos um material especial nas mãos do Senhor, irmãos. E a gente deve valorizar esse chamamento de Deus na nossa vida. Nessa reta final que nós estamos vivendo, a volta do Senhor está se aproximando mais rápido. Cada dia que passa, a volta dele está mais próxima. Nós não devemos parar de correr essa carreira. Nós não devemos desistir daquilo que Deus entregou para nós. Graças a Deus por essa esperança, né? Nós somos um povo que tem esperança, tá certo? E no final de tudo isso, para concluir, no final de tudo isso, Deus, por meio dessa comunhão conosco, desse relacionamento entre nós e Deus, nós vamos para onde? No reino milenar. Eu queria ler alguns versículos para vocês aqui ainda. 2 Timóteo, esses versículos aqui, eles são bastante encorajadores. 2 Timóteo,
capítulo 4. Você pode ler aí na sua casa, você pode acompanhar também. Versículo 7. Nós vemos alguém que entregou a vida a Deus, depois que ele recebeu uma visão, Saulo de Tarso, depois tornou-se Paulo, o apóstolo do Senhor, e ele falou que tinha recebido o ministério do Senhor Jesus, e ele não ia descansar enquanto ele não cumprisse esse ministério. E nós chegamos aqui, irmãos, e nós vemos que Paulo, ele conseguiu cumprir o seu ministério, tá bom? Eu vou ler aqui 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Olha só. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo aqui já estava prevendo, prevendo aqui o seu martírio, né? Ele sabia que estava chegando a hora dele ser martirizado, morrer por causa do nome do Senhor, como o Senhor falou para Ananias lá em Atos capítulo 9, que ele ia saber o que era sofrer por causa do nome do Senhor. E ele sofreu muito, e aqui ele estava convicto de que ele era um vencedor. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha só, irmãos, ele combateu o bom combate, ele completou a carreira. Lembra que eu li lá em 1 Coríntios capítulo 9 que ele corria? Lá em Hebreus diz que nós devemos correr essa carreira, desembaraçando de todo o peso que nos assedia, que nos prende. Então ele completou a carreira. E eu e você temos que completar a nossa. Nós não podemos parar de correr a nossa carreira. Não olhe para a esquerda nem para a direita, não olhe para trás, não olhe para as suas falhas, seus erros, seus acertos. Prossiga, porque o Senhor, ele quer nos tornar vencedores. Versículo 8 agora. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Dia a dia, irmãos, nós precisamos estar correndo essa carreira, precisamos estar amando a volta do Senhor, apressando a volta do Senhor, para que o Senhor ele possa voltar mais rápido, tá certo? E eu queria ler ainda, só aqui rapidinho, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, muito rico também esse versículo, né? O Senhor quer nos levar para o seu reino, né? Ele quer festejar conosco uma grande festa nas bodas do Cordeiro, que é o milênio. Mateus 6, versículo 9, fala o seguinte: portanto vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10, irmãos. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o nosso coração, o nosso sentimento deve ser um sentimento de estar procurando fazer a vontade do Senhor, lutar pela vontade de Deus, ajudar outros a lutar por essa vontade, não desistir, não pare de correr essa carreira, tá bom? Deus chamou você, Deus me chamou, nós somos especiais para Deus e nós temos que prosseguir. O fim dos tempos está terminando e nós temos que cada vez mais nos apegar ao Senhor, amar a igreja e prosseguir. Jesus é o Senhor. Que Deus nos abençoe e Ele nos leve adiante até o final dessa carreira. Amém. Jesus é o Senhor.